Fala pessoal, muito bom dia! Aqui Anderson Gioli, iniciando a nossa série de lives essa semana. Semana essa que antecede o nosso mais novo evento, que é a Semana do Projeto Fechado, que vai começar na segunda-feira que vem, no dia 10. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live de hoje, começando hoje segunda-feira. Todos os dias nessa semana nós teremos então lives às 11 horas e às 20 horas também, com muitos assuntos importantes e que são preparativos para o nosso grande evento aí, inédito da Semana do Projeto Fechado, né? Então, assim, para você que tá entrando aí agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que atua com o segmento moveleiro planejado e sob medida, tu que é projetista vendedor, projetista vendedora, arquiteto, arquiteta, design de interiores, ou que está começando agora na área e ainda busca mais conhecimento para atuar de uma forma muito mais interessante, esses conteúdos realmente são para você. Para ti também que é gestor de loja, dono de loja, gerente, enfim, dono de fábrica e que tem equipes para poder capacitar e quer capacitar as suas equipes de projetistas vendedores. Sabe aquele projetista que tem dificuldade de vender, que ele de certa forma, ele trava na hora da negociação, ele não consegue fazer fechamento de primeira? Exatamente, é disso que se trata e é disso que vemos tratando com vários conteúdos acerca de projeto e venda de imóveis planejados. Se você ainda não me conhece, ou se conhece há pouco tempo, eu me chamo Anderson Gioli, sou arquiteto e projetista já há mais de 23 anos e por toda a minha vivência no segmento moveleiro, a gente veio entendendo, né, algumas condições que fazem projetistas terem dificuldades e como eles podem ser capacitados de uma forma muito mais passo a passo, utilizando técnicas efetivas, mas que não tem nada a ver com aquelas técnicas genéricas de vendas que muito provavelmente nem entram, né, na cabeça dessa classe de profissionais, porque afinal de contas tem uma veia muito mais técnica e muito menos comercial. Será que realmente preciso forçar a venda? Não. A questão aqui é entender como fazer da forma adequada, de modo que vai amplificar o que o projetista tem de melhor para oferecer para os seus clientes, que é a sua vocação com relação ao projeto. O projeto é o que vai nos dar aí um ganho importante para o entendimento e para passar realmente a fechar mais projetos de imóveis planejados na primeira apresentação, tá bem? E o tema da live de hoje, então, é o seguinte: como se livrar do medo e da insegurança sendo você um iniciante nos móveis planejados, né? Quem já se identifica ou quando começou pensava assim, ou quem está começando agora também se identifica, poxa vida, eu estou começando agora, como é que eu vou assim já me tornar confiante, né? Menos inseguro? Isso de certa forma parece um paradigma assim da gente, por ter menos experiência nós não conseguimos avançar, ao contrário. Mesmo que você ainda ingresse agora, que a experiência no campo você vai buscar com um certo tempo, obviamente, você pode e deve ter conhecimento prévio para te auxiliar nesse processo. E esse processo, obviamente, vai te dar muito mais ganho de agilidade aos resultados e também de muito mais tranquilidade. Se tem uma coisa que todos nós sabemos que o segmento moveleiro, planejado e sob medida para quem trabalha com projeto, né, ele é, de certa forma, assim, bastante intenso. Nós temos os clientes sempre muito exigentes, nós temos o projeto que você pode pensar em 50 mil coisas do projeto, mas de repente se você não pensar em uma delas, pode pôr tudo a perder ou gerar um desgaste, enfim, os seus clientes. Então tudo isso tem que ser levado de uma forma muito séria e que também nós possamos trazer isso para o nosso entendimento e para a nossa postura, para que os clientes percebam que nós vamos fazer realmente o melhor projeto e mais do que isso, que vamos oferecer para eles o melhor serviço. Então, você que está iniciando, eu tenho certeza que vai gostar do que eu vou falar aqui agora. Também fazendo um convite, né? Falamos aqui a respeito da Semana do Projeto Fechado, que é o nosso evento que vai começar na segunda-feira, dia 10. Então, olha só, nós teremos 4 super aulas na Semana do Projeto Fechado, tá bem? E aí, vou te passar várias formas para você, com muito mais tempo, muito mais propriedade, para te passar várias formas de como você vai fazer para fechar os teus projetos na primeira apresentação. Poxa vida, Anderson, tu está falando sempre em fechar de primeira. Olha só, eu trabalho na área já há 1 ano, 2, 5, e vou te dizer que é muito complicado, é quase raro eu fechar de primeira. O que acontece que tu fala tanto nisso, que eu vejo, né, os teus alunos aí mostrar isso, mas vem cá, será que é tão simples assim?
Talvez tu esteja te perguntando isso. E eu, quando eu comecei, lá 23 anos atrás, eu não tinha ninguém para me dizer isso, né? Olha, dá para fazer diferente. E eu, assim como você, muito provavelmente, fui descobrindo algumas questões de forma autodidata. O custo disso é muito prejuízo, né, de trabalho muito em vão, muito projeto e pouca venda, e também o tempo, né? Você não precisa levar 5, 10, 15, 20 anos como eu levei para descobrir certas coisas. Você pode estar descobrindo isso agora. Então, a resposta disso é que sim, você não só pode, como deve, manter uma constância a nível de fechamento de primeira. O trabalho que dá para você fechar de primeira e você perder o projeto, fazer alteração de projeto, ele é muito parecido. Porque o projeto você já fez, você já atendeu o cliente. Então você não vai fazer um trabalho muito maior. O que você vai fazer é entender e vai otimizar muito mais o teu tempo de trabalho, né? Ao invés, por exemplo, de você, fazendo uma alusão aqui, ter meia hora para poder cortar uma árvore e alguém te dá um machado, ao invés de você ficar tentando cortar nesses 30 minutos, você talvez, aí investindo 15 minutos do teu tempo para afiar o machado, vai fazer com que você corte a árvore em 5, te deixando mais 10 minutos de tempo aí para você então usufruir da forma que quiser. Então se trata disso. Se trata de nós entendermos que nós já trabalhamos para fazer o processo de fechamento, porém nós não estamos virando. O processo de fechamento de primeira, ele tem algumas variações, algumas formas de você apresentar, algumas formas de você fazer briefing, algumas formas de você entender o que é o cliente, entender um processo, para aí que sim, ao final disso tudo, o processo do fechamento se dá de forma quase natural. É por isso que a gente fala, o projetista não tem que querer vender, ele tem que entender os processos, cumprir os processos e ao final disso o cliente desperta o desejo de comprar dele. E é isso que faz fecharmos de primeira. Então, e é isso que faz também, eu vou contar hoje aqui algumas histórias fantásticas, assim. Ah, mas veja bem, eu não acredito muito nisso, porque eu já estou há 5 anos na área, 2 anos na área e não consegui. E se eu te disser que tem um aluno nosso, inclusive, que com 1 mês ele fez o primeiro projeto, a primeira venda da vida, e essa venda foi de R$100 mil. Veja bem, nunca havia feito projeto, fez o projeto da forma correta, apresentou da forma correta, ele fez um fechamento de R$100 mil. Então quer dizer que não é impossível, ao contrário, talvez você não esteja vendo alguns pontos cegos esses que eu te trago aqui, aí de uma forma, né, de pílulas através dessas lives, preparatória para aí sim, semana que vem, na semana do projeto fechado, você entender mais a fundo cada um dos processos e fazer você entender, caramba, era isso que faltava. Era esse entendimento que virou uma chave na minha mente e fez eu entender por que eu estava fechando, ou melhor, por que eu estava deixando de fechar, sendo que eu tinha tudo na mão. Se trata disso, tá bem? Então vamos lá. Para quem é, então, já falei, semana do projeto fechado. Como é que faz para se inscrever? Link da bio aqui no Instagram, não paga nada. Você vai lá, se inscreve, coloca lá teus dados, teu WhatsApp, teu e-mail. Por quê? Porque através desses contatos que nós vamos te mandar os links das aulas e vamos te mandar também maiores informativos. Através desses contatos, você então vai saber exatamente quando que as aulas estarão no ar, como é que você faz então para poder ir lá acessar e assistir as aulas. Então por isso que é muito importante. Não paga nada, porém você precisa estar inscrito, para poder estar com a gente, né, na semana do projeto fechado. Não são aulas abertas, então você não vai simplesmente, agora eu quero assistir. Vai lá, não, você precisa estar inscrito. Por isso que vai lá no link da bio, manda para aquele seu amigo projetista, para o teu gerente, manda para todo mundo que tu conhece, olha, vai ter aqui um evento do Anderson, eu acho que vai ser bem legal, acho que é legal nós nos reunirmos e assistirmos com a turma. Se trata muito disso, de você entender e começar a ter muitos mais conhecimentos que talvez você não consegue enxergar e que eu vou conseguir, obviamente, te passar por que nossos alunos e tantos mentorados já fazem fechamentos de primeira e já tem isso de uma forma muito mais constante. É disso que se trata, então eu tenho certeza que você entendeu o recado. Maravilha! O que é então? Você que está começando agora no mobiliário planejado, tentando fazer projeto, né? Está começando agora para você se livrar do medo e da insegurança. Esse medo e essa insegurança, ele é, de certa forma, uma causa natural. É óbvio, eu estou começando agora, tá bem? Eu começo agora lá com 20 anos, com 25 anos, com 30, com 50, com 60, não importa a idade que você tenha para começar. A questão que provavelmente quando você chega, poxa vida, vou atender um cliente, vou fazer um projeto para ele, de uma cozinha, né? Eu lembro até hoje de um projeto de um apartamento todo que eu fiz. Era o meu primeiro projeto grande. Eu já havia feito alguns projetos
anteriores, mas assim, quando a gente entra na loja, né, a gente é novato, aí o gerente dá pra gente, atende aqui, vai fazer um lavabo, vai fazer uma lavanderia, uma cozinha, a gente começa, né? Se você já começa com o apartamento todo, ok, isso é bacana também, mas você vai ter muito mais trabalho. E aí o que acontece? Eu me lembro do meu primeiro projeto, assim, meu apartamento todo, eu fiz um projeto muito legal, que modéstia à parte, eu sabia fazer projeto, né? Então, assim, os projetos eram bem vistos, eram elogiados, tá bem? Mas eu pensei, não, agora é fácil, eu vou mostrar aqui uns renders legais, e aí o cliente vai olhar, o que eu pensava? O cliente vai olhar, vai ver os renders maravilhosos, que ele nunca viu na concorrência igual, e vai dizer, tá bom, vou comprar de ti. E era isso que eu pensava, então eu mostrava, olha, aqui eu fiz uma coisa, aqui a cozinha, aqui eu coloquei um fogão, aqui eu coloquei a geladeira, eu estava narrando, né, como se ele não estivesse vendo tudo aquilo ali. Aqui eu coloquei um tamponamento de 36, aqui eu coloquei uma porta basculante, e eu fui narrando o que eu tinha projetado, mas eu não fui dizendo por que eu fui fazendo aquele projeto daquele jeito. E aí chegou ao final, o cliente olhou, fez uma cara de paisagem, olhou o valor, tá bom, eu vou pensar, foi para casa e nunca mais voltou. E aquilo foi foi um balde de água fria, de gelo, que foi jogado em mim, porque afinal de contas, poxa vida, até aquele momento eu imaginava que o projeto estava sendo fechado, né? E aí eu pensei, poxa vida, mas o que está acontecendo? Porque o projeto está bacana. E aí um projeto após o outro, eu fui entendendo que bastava muito além. Não bastava, aliás, apenas renders bem feitos. O projeto era bem feito, mas não bastava muito mais. Então a primeira coisa é você parar dessa coisa de medo e insegurança para com o cliente e também da insegurança com relação ao atendimento. Confie no seu projeto, como eu confiei, porém vá além. E aí que eu não havia tido esse conhecimento, né? De ir além mostrando para o cliente. Então essa coisa da insegurança e do medo vai muito pela sua falta de experiência, o que é muito provável, muito tranquilo de entender e assimilar isso, porém da falta do preparo e entender e mostrar para o teu cliente, mostrar a autoridade. Se você está negociando com um cliente uma coisinha de 50 mil, 100 mil reais, você precisa falar com ele de modo que na sua mente você entenda, essa cozinha é barata, essa cozinha eu mesmo compraria, então nós estamos tratando de igual para igual. Quando o cliente chega, um cliente distinto, é um empresário, está tratando um projeto de R$500 mil, e eu estou lá, muitas vezes não tenho nem carro, e aí eu vou de ônibus para o trabalho, e aí R$2.000 já é muito dinheiro para mim, como assim a pessoa vai comprar uma cozinha de 100 mil? Se você já vem, de certa forma, mais recluso quanto a isso, ou não tendo essa intenção de mostrar para ele que você é, e naquele momento vocês são iguais. Se você não tem essa intenção, você já começa inseguro do início. E cada pergunta que o teu cliente te fala, ou te pergunta, enfim, cada coisa que ele te pergunta, isso aqui, será que pode, será que não pode? Você cada vez mais vai ficando retraído, porque afinal de contas você se sente inferior, ou pode se sentir inferior naquela situação. É o primeiro detalhe para você parar e entender que assim, o vendedor de Ferrari não tem Ferrari, para começo de conversa, né? Então por que nós vamos vender cozinha de 50, 100, 200 mil? Por que nós temos que ter uma... Não, mas eu tenho que lidar com ele de igual para igual, porque sou eu em quem ele vai confiar para que eu faça a cozinha de 100 mil reais e que eu entregue a cozinha de 100 mil reais. Não importa se ela é de 100 mil, se ela é de 50 mil, se ela é de 25 mil, se ela é de 10 mil, se ela é de 5, não interessa. Você tem que tratar o cliente de igual para igual. É o primeiro ponto que você vai começar a entender. Por que isso é importante? Gera autoridade. Ninguém compra nada de ninguém, e no imobiliário planejado isso até potencializa, se a pessoa não sente confiança. Eu não vou comprar de ninguém se eu vejo, poxa vida, o vendedor está inseguro. Então, você precisa ter esse entendimento para gerar muito mais conexão junto com seus clientes, para eles fecharem muito mais facilmente contigo. Se não fizer, o que vai acontecer? Você vai fazer vários projetos, vários atendimentos, o cliente vai gostar, vai te elogiar, vai ser um projetista bacana, uma projetista bacana, educada, e ele vai vazar dali e não vai nem te dizer o porquê que ele não vai fechar. Então, se tu não ter essa autoridade, essa postura, né, de igual para igual, provavelmente o teu cliente vai perceber isso e aí ninguém compra de vendedor, de projetista, vendedor inseguro. E por isso que vale muito mais a pena começar da maneira certa. Como é que eu começo da maneira certa, sendo que é o meu primeiro dia na loja? Então, saiba uma coisa que lá atrás eu gostaria muito de saber quando eu comecei no meu primeiro dia na loja. O cliente tem que ver você e tem que imaginar, caramba, parece que faz
2 anos que essa pessoa está na loja. 5, não importa, ela tem que ver você e seu colega como iguais. Não importa se seu colega tem 10 anos de experiência e você tem 1 ano. Você tem que mostrar confiança. Confiança não significa falar bobagem quando o cliente pergunta, vem cá, eu posso ter um espelho, ele pode ser temperado? Aí você vai dizer, sim, pode ser, porque aqui nós fazemos o que o cliente quer. Está errado. Caso você não saiba, o espelho não pode ser temperado, né? Vidros que tenham essa propriedade, no caso o espelho que tem o nitrato de prata, espelhos em geral, eles não podem ser temperados, porque quando é colocado no forno para têmpera, depois ele fica ali, o forno ele gera uma movimentação para frente e para trás ali da superfície do espelho, fazendo com que depois, quando ele endurece, ele fica toda uma ondulação no espelho. Então por isso que espelhos não são temperados. Isso é um conhecimento técnico que você vai adquirir com o tempo, tá bem? Então o que você vai dizer para ele? Olha, essa informação eu não tenho certeza, porém, tão logo eu pegue com a fábrica, com o nosso fornecedor, eu já lhe passo. Fica tranquilo que não é isso que vai atrapalhar aqui o seu projeto. Pronto? Você não disse que, eu vou ver, puxa vida, eu não sei. Você não vai dizer que não sabe. Você vai dizer, olha, essa informação correta, ou pelo menos essa informação que você está pedindo agora, eu vou levantar com o fornecedor, até porque isso pode gerar uma confusão, e aí tão logo eu passo para você, isso não vai atrapalhar em nada o nosso projeto. Até porque eu tenho esse acabamento, eu tenho esse também, que esse sim eu sei que é temperado, e aí por diante. Ou seja, você não vai falar bobagem para ele e você também não vai falar inverdades, mas você vai mostrar autoridade e confiança. É isso que começa a fazer o terceiro dos 8 passos da venda, que é criar vínculo. Se você de repente está tentando, mas está falando em 8 passos à venda, em autoconfiança, e não sei, calma. Tudo isso, né, é apenas uma visão geral do processo, para que semana que vem, na semana do projeto fechado, você vai entender exatamente o que é criar vínculo. São os 8 passos da venda do mobiliário planejado, que você cumprindo os 8 passos à risca, de uma forma simples e tranquila. Ao final, no 7º passo, que é os sinais de fechamento, o cliente já te diz que quer comprar de ti, e é isso que faz fechar de primeiro, tá bem? Então não se preocupe com isso agora, só o que tem que ficar claro aqui da live de hoje, se você tivesse que levar uma palavra, um entendimento seria esse: confiança. Não importa se você está começando hoje, se você já tem 20 anos de experiência. Confiança é a chave para você gerar o terceiro passo aí dos 8 passos da venda, que é gerar vínculo. O cliente vai comprar de você se ele vê em você um vínculo da qual ele gosta de ser atendido. Isso tudo nós vamos ver muito mais adiante durante as lives dessa semana e também na semana do projeto fechado. Então por isso que vale muito mais a pena começar certo. Maravilha! Como é que eu vou fazer então? Onde é que as pessoas erram? As pessoas erram tentando ser ansiosas, né? Ou tentando resolver de primeira, tentando falar muito, achando que isso vai gerar no cliente o entendimento que você sabe do que está falando. Vale muito mais você ouvir mais e falar menos, né? Aquela coisa, a gente tem 2 orelhas e uma boca, por quê? Porque a gente deve ouvir muito mais. Quanto mais você ouve do cliente, deixa ele falar tudo que ele tem que falar, e aí depois você vai assimilando, isso vai tornar muito mais interessante o processo. Como começar? Inicialmente você está lá, está inseguro e também tem medo, né? Você se sente inseguro, tem medo. Insegurança. Eu gostava, quando eu aprendi isso aqui, de ter assim uma visão, como se fosse uma historinha na minha cabeça. Quando eu vou entrar na loja, quando eu vou entrar no meu ambiente de trabalho, é como se eu vestisse uma armadura de projetista vendedor, e a partir dali eu sou o melhor projetista vendedor que o meu cliente pode receber e que ele pode atender ele. A partir dali, eu sou de igual para igual com todo mundo, não importa se a pessoa vai comprar fazer um pedido de R$1 milhão, vai fazer um pedido de 10 mil, não importa. Ali eu tô realmente para atender ele. De certa forma, você vai incorporando esse processo, porque primeiro ele começa na sua mente. Eu sou o melhor projetista que o meu cliente pode atender, pode ter para atender ele. Então, obviamente que é um prazer meu atender ele, e é um prazer também para ele quando eu vou atendê-lo. E aí você vai ser da sua forma. Veja bem, se você é introspectivo, não precisa sair falando à torta direito. Tem técnica para você descobrir como fazer isso da maneira certa. Não é agora que você tem que fazer. Então, você não vai deixar de ser quem você é. Ao contrário, você vai potencializar o que você tem de bom. Mas você tem que vestir a armadura, o paletó, enfim, a sua roupa de projetista vendedor que vai fazer o cliente realizar o sonho dele. Se emocionar vendo um projeto, tá bem?
Uma coisa importante também, que muitos até têm essa linha de pensamento, venda agressiva, forçar o cliente a vender de qualquer jeito, né? Porque aqui a gente vende móvel, quem vende sonho é a padaria, coisas do tipo, tá bem? Isso não é algo que eu defendo e que faz com que as pessoas tenham resultados, inclusive aquelas que estão começando agora. Porque se eu trato o mobiliário como apenas uma coisa, um objeto, eu esqueço a finalidade dele. As pessoas não querem comprar mobiliário, elas não falam com você porque estão querendo comprar mobiliário. Já parou para pensar nisso? As pessoas entram em contato com a tua loja, com a tua marcenaria, não é porque elas querem uma cozinha, não é porque elas querem um dormitório, não é porque elas querem um pequeno gaveteiro ali, uma mesa de centro, uma casa toda, não é por isso que elas entram em contato. E isso, o mobiliário é um meio para atingir o que elas de fato querem. Que é o quê? Passar bons momentos dentro da sua cozinha nova com a sua família, passar momentos íntimos e de bastante lazer e também descanso no seu dormitório novo. Assim, poder ter um momento de tranquilidade e organização dentro do seu novo closet. São momentos, são formas, são o que eu gosto de chamar de hábitos de morar, que esses clientes vão poder usufruir através do mobiliário. Então, se eu tratar apenas como madeira, MDF, ferragem, não sei o que, isso vai ficar muito frio, isso aí ele encontra em qualquer lugar, tá bem? Então começamos por aqui também. O que nós precisamos é atingir o foco do cliente, a finalidade do cliente não é a cozinha. Vamos pegar aqui a cozinha, que é o ambiente que todo mundo mais gosta de projetar e comigo não é diferente também, né? Eu tenho certeza que se eu fizesse uma enquete aqui, mesmo para você que está começando, você vai dizer, cozinha é o que eu mais gosto de projetar, e o que você menos gosta de projetar talvez seja um banheiro ou um lavabo, né? É curioso, porque a cozinha é um ambiente mais específico e que tem muito mais complexidade a nível de projeto do que um lavabo, mas não sei por que a gente gosta mais de fazer cozinha. Talvez com você também não é diferente. Então o que acontece? Esse tipo de entendimento faz com que o cliente perceba que a gente é muito mais atento ao que ele realmente quer do que de fato oferecer uma cozinha. Veja só, eu não estou te oferecendo uma cozinha, eu estou te oferecendo um ambiente novo que vai contribuir com a tua família para que quando você receba os seus clientes, os seus amigos que vocês gostam de passar momentos ali, para você fazer um churrasco, além de uma cozinha belíssima, ela vai ser eficiente, contemporânea e vai valorizar muito mais, não só esses momentos, mas também o teu imóvel como um todo. Ou seja, da forma como a gente projetar, eu posso transformar essa cozinha aí num custo enorme para você, tá bem? Que alguém que de repente vai comprar o seu imóvel depois, vai ver aquilo como um problema, vai querer tirar e fazer um novo, isso é um custo. Ou ela vai ver isso como uma valorização. Caramba, foi tão bem planejado que vale a pena eu pagar 10, 20, 30 mil a mais no imóvel, porque já está pronto. Eu não preciso passar por aquele estresse, né, de fazer um projeto, que as pessoas entendem isso. Isso tudo é muito interessante. Mas, lembrando que desse processo todo é uma chave que você vira entendendo um raciocínio lógico. Embora nós utilizemos o nosso produto, que é o projeto e o atendimento, né, e o mobiliário, obviamente, nós vamos atingir a finalidade do cliente, que é o quê? Que é fazer ele buscar a forma, a maneira dele morar, contribuir com a nova maneira dele morar através do mobiliário, e não porque ele precisa do mobiliário. Nós não precisamos de cozinha. Nós precisamos da cozinha para o quê? Para fazer o nosso jantar, para conviver com a nossa família, para tomar nosso café da manhã, para armazenar os nossos alimentos, para cozinhar. É para isso que a gente precisa da cozinha. E para ver ela também ali, para ver que a nossa casa está bonita. É por isso que a gente precisa da cozinha. Se eu tratar isso como um produto frio, puro e simples, de MDF, 100% MDF, ferragens com extração total, sem extração total, isso é um detalhe. Isso é um detalhe. O que o cliente quer mesmo, o que faz fechar de primeira, é muito mais essas outras condições aqui. Muito bem. Quando que é melhor você já começar a fazer isso? Já ter esse entendimento? O melhor é você começar agora. Agora, mas Anderson, eu comecei agora, eu não sei nem abrir o Promob. Não importa. Não importa, isso vai além da tua habilidade técnica. Isso vai além da tua habilidade técnica. Você precisa se ver como um projetista vendedor de sucesso, você precisa se ver como um arquiteto, um designer de interiores que vai resolver a vida das pessoas, ou seja, você tem um patrimônio que é ajudar tantas vidas a morarem melhor. Essa é a sua missão, né? E isso quanto que vale? Você precisa interiorizar isso, você precisa trazer isso para si, que é totalmente o contrário do que sentir medo e insegurança. O medo, de certa forma, lá no cantinho ele é até bom,
mas desde que ele não seja aflorado, porque o medo faz tu ir além, tu avançar, o medo faz a gente levantar e buscar as coisas. Mas a insegurança é muito mais uma questão de interiorização. Se não fosse assim, nada justificaria o nosso aluno, por exemplo, que está há um mês, que ele trabalhava no depósito, e isso é uma coisa muito legal de saber, né? E nunca tinha feito projeto na vida, ele fez um projeto, vendeu de primeira, um projeto de quase 100 mil reais. O que fez ele? Bom, o que fez foi alguns entendimentos prévios, para que ele já fosse fazendo da maneira certa e assimilando. Eu sou o melhor projetista que o meu cliente pode ter. Ponto. Do que a gente vire, mas veja bem, eu não sei, poxa vida. Quando a gente começa a achar que a gente não sabe, a gente já está certo. Se a gente acha que a gente consegue, a gente também está certo. E isso é para a vida, né? Não é somente para a nossa atividade profissional. E muito bem. Quando é melhor, então, que você comece o quanto antes a interiorizar? Eu sou o melhor projetista que o meu cliente pode ter. Ainda, quais os efeitos colaterais que isso vai gerar? Primeiro, nos teus clientes que eventualmente fecham contigo, vão começar a indicar você. O teu gerente vendo aí o teu esforço, né? Poxa vida, aquela pessoa que é nova, ela já tem uma desenvoltura, ou pelo menos ela se esforça, você vai ter muito mais condição também de buscar novas oportunidades, novas promoções e tudo mais. Colegas seus também vendo o seu esforço vão entender que você vai vir a somar para a equipe e muito provavelmente, tomara que seja assim, que você tenha eles também, né, como um grupo de apoio, porque as lojas que eu vi, já prestei treinamento, mentoria, que eu vejo que tem um resultado fantástico, são aquelas em que todo mundo é unido, nada de competitividade. A união faz com que a equipe tenha sucesso. E não apenas, é como um time de futebol. Não adianta eu ter o craque lá, camisa 10, sendo que todos os outros aí são perna de pau, que não vão ajudar. Então não adianta, realmente não adianta. Eu preciso ter uma unicidade nesse processo. E por isso que quanto mais todos comunguemos da mesma condição, melhor. Então já contei também aqui sobre o exemplo, né, desse nosso... Mas tem várias pessoas, inclusive, que não eram da área, começaram a trabalhar com projeto, já são os melhores projetistas das suas lojas, mesmo à frente e tendo resultado mais à frente do que colegas com 5 ou até 10 anos de experiência. Por que isso acontece? Porque, primeiro, o medo e a insegurança, ele é uma questão inerente num primeiro momento, e você vai pegar o medo, vai deixar ele no cantinho, mas a insegurança você vai lapidar. Você vai simplesmente abolir do seu vocabulário e entender que se você está inseguro, é porque você não imaginava que você tem o que precisa para se tornar o melhor projetista da sua região. Tá bom, Anderson, mas eu não sei fazer projeto ainda. Eu não sei como colocar o armário lá e saber se isso para em pé. Eu não sei, o meu cliente pediu um painel de TV, como é que isso faz? Se é com cola, se é com parafuso, cavilha e cola, sistema macho-fêmea, não sei. Então isso é uma habilidade técnica que você vai adquirir aos poucos com curiosidade. A partir do momento que você é novo, e já tem vergonha de perguntar o óbvio, poxa vida, o que é um minifix? Eu não sei o que é um minifix. Me explica o que é um minifix. Você vai buscar essa informação, você tem a internet, você tem aqui os nossos canais e claro, né, você vai ter a semana do projeto fechado para poder te dar muito mais entendimento. Os alunos do método Angeoli, inclusive, têm esse entendimento geral do como fazer o projeto da maneira mais assertiva, como fazer um briefing, tudo muito bem esmiuçado para te tornar o teu tempo muito mais otimizado. Tem projetistas hoje, com 23 anos, que ganham muito mais dinheiro do que eu, quando trabalhava já há 5, 10 anos na área. Por quê? Porque entenderam isso, que eu levei 23 anos para descobrir e que eu estou te entregando isso aqui de uma forma muito simples, muito direta. Se tem uma coisa que eu me orgulho é passar tudo de uma forma muito rápida, simples e direta. Eu não gosto de complicar, porque eu acredito que nós já temos tanta coisa para fazer de projeto, de pensar na tubulação que vai atrás, como é que prende aquilo ali, se a gaveta que vai abrir vai bater na outra porta. Nós temos tanta coisa na cabeça para resolver os projetos que o que nós não precisamos é um monte de técnica de venda genérica que vai ser difícil de nós entendermos e aqui depois a gente vai acabar até tendo aversão. Era assim que eu me sentia. Então, poxa vida, o que eu quero? Pô, eu gostaria de ter um método que me ajudasse nisso, seria ótimo. Então eu fui lá e a gente descobriu, não só estamos cada vez mais melhorando, como aqui a gente te traz de uma forma muito simples, rápida e prática. Muito melhor do que a gente aprender com os nossos próprios erros, é aprender com os erros de tantas pessoas, tantos anos, que vai nos levar a uma compreensão de que o que eu preciso fazer é cumprir o papel de atender o cliente, fazer o projeto, apresentar e vender,
que eu já vou ter que fazer igual, só que de uma forma mais ordenada. Se trata disso. No primeiro momento, você que está começando agora, vista o seu paletó, a sua roupa de projetista vendedor melhor que o seu cliente poderia encontrar, de seguro, confiante e que sabe que vai fazer o melhor para ele. Então você não tem razão nenhuma para ter medo ou insegurança. Se você não sabe como fazer de uma parte técnica, você tem ali o método para ajudar. Se você não sabe como fazer para fazer o projeto para o teu montador instalar, você vai bater um papo com ele. Isso você vai aprender de uma forma simples. Mas o que vai talvez tornar mais difícil essa trajetória é você seguir com medo, inseguro, sendo que o que precisava era você realmente entender, caramba, eu estou aqui para ajudar o meu cliente, tá certo? O que eu estou fazendo aqui vai contribuir a vida dele, vai tornar momentos felizes da casa dele a partir de agora. Então assim, eu tenho muito valor. Ele tem que me ver como realmente uma pessoa, um profissional de muito valor. Mesmo você, que é designer de interiores, que é arquiteto, que talvez se vê, poxa vida, eu estou começando agora, mas eu não tenho cliente. Como é que eu vou dizer para o cliente que eu não tenho? Para o cliente que eu não tenho projetos, eu estou começando agora, isso vai parecer vergonhoso. Nada disso, nada disso. Você vai se colocar à disposição. Olha, eu estou aqui fazendo, você é um dos meus primeiros clientes e pode ter certeza, eu quero daqui que você me indique para mais 5 clientes. É isso, é disso que eu vou fazer o meu trabalho e pode ter certeza, o meu projeto é o melhor que você vai ver. Se você buscar na concorrência, você nem vai querer ver, porque aqui você vai ter a melhor opção, a melhor forma para você fechar e tornar esse sonho seu realizado com o nosso apoio, com a nossa expertise e através dos nossos produtos e serviços. Comece dessa forma, tu que está começando agora, que eu tenho certeza que é um primeiro grande passo, já você vai sair na frente de muitos concorrentes seus que ainda se veem inseguros, se veem travados, se veem ainda com dificuldades. Dificuldades essas muito pela mente e muito menos pela parte técnica, que é o que importa, pela parte prática. Tá bem? Recapitulando então aqui, para você que tem medo e insegurança de começar a trabalhar com projeto de venda de imóveis planejados, foi esse o tema do nosso bate-papo agora da live das 11 horas. Hoje à noite nós temos live também às 20 horas. E tá aqui, eu até anotei aqui para não esquecer, os 3 segredos para você que é projetista autônomo, para ti que trabalha em loja vale também, mas aqui falando mais para o autônomo, por quê? Porque eu vou te mostrar formas para você, mesmo de forma autônoma, faturar mais e ganhar muito mais fechando projetos de primeira. Tem algumas questões simples, tem alguns condicionantes que você precisa pegar para a sua vida profissional. Para ti que é autônomo, vai cair como uma luva e é isso que nós falaremos hoje às 20 horas. Lembrando novamente, semana do projeto fechado, falta só 7 dias. Semana que vem, segunda-feira, temos a primeira aula. Como é que faz para se inscrever? Link da bio, vai lá, te inscreva, é rápido, é prático, não paga nada. Apenas você vai lá, coloca e te inscreve para receber ali depois, através dos seus contatos, via WhatsApp e e-mail, os informativos de quando as aulas, o horário das aulas, o link das aulas também, são aulas fechadas, então por isso tu tem que estar inscrito, tá bem? Nos vemos então mais tarde, agradecendo ao pessoal que esteve aqui, detalhe, projetos móveis planejados, massa demais, muito obrigado, Felipe Andriola, Thaís Gomes, arquiteto Lavínia, Jordana Souza, MZ, sei que está sempre por aqui também, Rita Tonete Camilo aqui, né, também está sempre por aqui junto, Glauber, Viso Planejados, Fernanda Pérez, Andrew, Renato Nogueira, Renato é o nosso, inclusive, aluno do método Angeoli, né, diz ele que até porque além disso tudo o preço também não é baixo, assim temos que respeitar isso. Exatamente, os preços dos mobiliários não são normalmente baixos, então a gente precisa respeitar o processo e entender que mesmo não sendo baixo, é barato perto de tudo o que acontece. O Renato é inclusive um dos alunos aí, se eu não me engano, da primeira turma, né, Renato? Que inclusive já tem resultados que com certeza contribuíram, né, para fechar mais de primeira e realmente ter muito mais tranquilidade, leveza e facilidade para levar a sua vocação, que é contribuir com a vida das pessoas, melhorando o hábito de morar delas. O Davidson, João Alencar, arquiteto Camila, enfim, um monte de gente aí. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui comigo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e mais à tarde, às 20 horas, nós temos então a segunda live do dia, onde eu vou te falar 3 segredos para ti que é projetista autônomo fechar mais de primeira e faturar muito mais com projeto e venda de imóveis planejados, tá bem? Um grande abraço, nos vemos mais tarde, não esqueça, até logo!